Boa noite, bem-vindos ao Projeto Niche. Essa noite a gente vai conversar sobre comunicação pelo afeto nas redes sociais. O Chacrinha dizia, quem não se comunica, se trumbica. A comunicação tem a ver com quem fala, como fala e o como o outro entende. Tem a ver com a mensagem que a gente passa. Será que a gente consegue? O que quer dizer uma comunicação efetiva, né? Significa a gente conseguir transmitir a mensagem. E transmitir a mensagem é algo muito sofisticado. O que eu digo não necessariamente é o que o outro entende. É pensar que existe uma distância considerável entre o que eu quero dizer, o que eu consigo dizer, a mensagem que eu emito, como o outro entende, e aí se faz a comunicação. Quando eu estou em presença, eu vejo você e eu digo para você as coisas que eu quero dizer. Imediatamente, você faz assim com a cabeça, aceita, não aceita, concorda, discorda. Isso presencialmente. Fazer uma conversa digital, como a gente está tendo agora, já exige de mim uma outra conduta linguística, um outro pressuposto de linguagem e de sujeito. Primeiro que eu não faço ideia quem é que está me assistindo agora. Então, eu estou conversando verbalmente com alguém que eu não faço ideia. Eu tenho que supor, eu estou olhando para uma câmera, eu não estou olhando para alguém. É muito difícil e me faz com que eu tenha uma outra condição de oralidade, uma outra condição de me enunciar. A fala exige interpelação. Eu falo, o outro responde. Aqui não. Então eu estou falando sozinha. Supondo que tem alguém ali e que eu estou agradando quem está me escutando. Muito bem. Estamos falando isso do ponto de vista da oralidade. Do ponto de vista da escrita, sempre teve outro pressuposto. Eu tenho que usar regras próprias da escrita. Não só do ponto de vista ortográfico, do ponto de vista sintático, da montagem de frases, dos parágrafos, mas eu tenho que transformar minhas ideias em palavras escritas. E quando a gente escreve, a gente sempre pressupõe que eu estou escrevendo para alguém que não está, do ponto de vista corporal, posto ali. Não tem um outro corpo posto ali. De que vai ter alguém que vai ler essa mensagem num outro tempo. A escrita sempre propôs e pressupôs algo assíncrono. O que quer dizer assíncrono? Que eu escrevo hoje e que você vai ler quando você puder. Quando eu falo, teoricamente, eu falo na atualidade. E a oralidade, ela pressupõe que eu possa falar, desfalar, que eu possa me corrigir, porque eu estou imaginando que a gente está os dois de corpo presente. Eu narradora, locutora, você como interlocutor. A escrita já tinha isso como pressuposto, essa assincronia, e exigia da gente, como sempre exigiu, que eu escreva. Depois que eu escrevo, eu leio o meu próprio texto. Olha que interessante o movimento que nas próprias escolas se ensina, né? E depois que você escreve seu texto, você tem que ler o seu texto distanciada dele. Como se não tivesse sido eu própria que escrevi. Já pensaram o quanto é até até um convite para uma certa esquizofrenia? Uma certa... Esquizo quer dizer dividido. Então eu tenho que me dividir de mim mesma. E por isso que as crianças pequenas não fazem isso. Porque elas ainda não têm a linguagem constituída. Então precisa de uma maturidade de linguagem, psíquica, de vivências, para que eu possa ser alguém e depois escrever e me distanciar de mim mesma. E me olhar com estranhamento. Há muito tempo no consultório, ninguém me pergunta para que eu tenho que escrever. Foram 10 anos de clínica ouvindo pergunta das crianças. Por que eu preciso escrever? E há 10 anos ninguém me pergunta isso. Porque eles nascem com as telinhas na mão. E eles entendem que escrever
é sinônimo de se comunicar, é sinônimo de imprimir o seu desejo, de fazer um tipo de busca, de encontrar. Mas quando eu escrevo, e escrevo para as mídias sociais, eu também estou escrevendo assíncrono, quer dizer, eu não estou ao vivo, e a escrita digital tem outros pressupostos diferentes da escrita analógica, de como se escreve um livro. Para enriquecer nossa conversa hoje, eu convido a Fernanda Pompeu. Fernanda, boa noite. Bem-vinda ao Projeto Niche. A Boa noite. Fernanda trabalha com textos há 40 anos. Ela é roteirista, trabalha com texto de roteiro, texto publicitário, texto jornalístico, crônicas, entre outros. Ela tem uma plataforma digital chamada Acelera Texto, entre outras coisas. Uma curiosidade a respeito da Fernanda, que eu acho que muitos de vocês vão se interessar. Quem se lembra daquela série, na época nem se chamava série, né, Fernanda? Chamada No Mundo da Lua, na TV Cultura. Lucas Silva e Silva. A Fernanda é uma das roteiristas dessa programação que eu guardo dentro da minha memória com tanto carinho. Obrigada, obrigada. Para mim, bom, boa noite. Uma delícia estar aqui, Malca, mais uma vez com você. Achei muito interessante, acho que você fez uma introdução que tem muito a ver com o que nós vamos conversar, né? Na verdade, você já se adiantou e falou um pouco da escrita, né? E porque quando a gente fala em comunicação, a gente está abrangendo várias outras linguagens, né? Mas a minha tese é que a escrita é uma linguagem base. Seja que comunicação você estiver usando, você vai esbarrar na escrita. Então, por exemplo, não, mas eu quero fazer só vídeo no YouTube. Você vai ter que legendar, de alguma maneira, esse vídeo. Você vai descrever esse vídeo. Era bom você, né, mesmo que você faça um pré-roteiro, tudo isso é escrita. Não, meu negócio agora é podcast. Podcast é a fala. A fala não deixa de ser a escrita falada, né? Porque, claro, você também não pode chegar lá e fazer uma fala sem nenhuma edição, que isso vai chatear os seus ouvintes, né? Então, de cara, a escrita ela tem, sim, uma importância como base, como essência da comunicação. E sempre existiu, ela sempre foi assim, né? Desde o analógico e invadiu o digital. Mas o nosso tema, né, é a comunicação, né, afetiva nas redes sociais. Esse eu acho um tema muito caro e muito atual, né? Porque a gente está vivendo um momento meio... as redes, né, elas estão sendo, inclusive, muito criminalizadas, né? Como lugares, né, espaços de transmissão de intolerância, de ódio, de fake news, né? Tem gente que diz, nossa, as redes sociais elas acabaram juntando milhões de idiotas. Isso foi dito por um grande escritor, que foi Humberto Eco, né? As redes sociais, se juntar, parece o lixo do planeta. E eu acho que isso é uma pequena verdade, né? Porque eu sempre penso assim, que é a pergunta que eu me faço e que eu faço para as pessoas. Quem faz as redes sociais? Né? É o dono do Facebook? São os donos do Twitter? O dono do LinkedIn? O dono do Instagram, que é o Facebook? Não. Quem faz as redes sociais somos nós. Nós colocamos os conteúdos nas redes sociais. É a gente que produz, é a gente que compartilha. Em suma, há uma responsabilidade, né, de cada um em como essas redes, a qualidade delas, né? E daí que surgiu essa ideia, esse conceito, né, a partir de observação, que eu estou chamando de a escrita pelo afeto, a escrita afetiva. E a minha tese é que essa escrita afetiva, ela é uma escrita também efetiva. E aí, olha que legal, né? A palavra afetividade e efetividade são muito próximas, né?
sonora e graficamente, elas, né, afetividade e efetividade. E aí eu disse, mas o que é, né, escrita afetiva? É a gente colocar cachorrinho, é a gente colocar coraçãozinho, é a gente falar vários améns. Eu fiquei pensando, bom, pode ser também, mas não é só isso, né? Aí eu fiquei pensando, a escrita afetiva, ela não tem necessariamente a ver com o conteúdo. O que você vai postar, qual é o seu interesse, não importa. Cada um vai ter seu interesse, cada um vai ter sua opinião, né? Nós somos pessoas diferentes e múltiplas. Mas eu acho que o que modifica é o tom que você põe na escrita, que vai fazê-la ser afetiva ou não. Aí eu fico pensando... O Spinoza falava de afeto. E afeto, não só do ponto de vista das emoções, né? E a gente brinca quando vai para o Nordeste, você vai naquele carrinho, e ele fala, você quer com emoção ou sem emoção? E eu penso que a escrita também pode ser com emoção e pode ser sem emoção, mas que afeto é aquilo que tem a ver com a emoção, mas que te afeta, te tira do lugar, que te catapulta para um outro lugar, né? E que portanto, te convida ao diálogo. Porque isso que você falou aí da escrita, né, que você começou dizendo, a escrita ela tem a alteridade, né, do outro. Eu não escrevo para mim mesma, né? Não escrevo para mim mesma. Quando a gente vai na rede, faz lá a nossa postagem, né, dando uma opinião, ou ensinando alguma coisa, ou até dizendo, veja esse filme, explicando por que, né, que você está dizendo para a pessoa ver aquele filme. Nesse momento, o que importa é o outro. Você está escrevendo um bilhete, você está passando uma mensagem, e ela só vai ser eficiente, eficaz, se chegar nesse outro. Se você conseguir o interesse dessa outra pessoa. E aí, por isso que eu digo que a escrita raivosa, que seria o contrário, né, da escrita afetiva, ela não é eficiente, porque ela não funciona, ela não chega no outro. Ela vem com tamanha raiva que aquele outro que você queria que a sua mensagem chegasse, né? Senão, para que você está escrevendo? Ele vai se afastar, vai ser o contrário, ele se afasta. Fernanda, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente escrevia cartas, que é o que a gente veio fazendo do processo da humanidade, do começo da escrita até 20 anos atrás, a gente tinha remetente e o destinatário. Né? O remetente é o cara que escreve, o destinatário é para quem eu entrego aquela mensagem. Quando eu faço uma publicação na rede social, o remetente sou eu. O destinatário, a gente não, quando eu escrevo para um público, sei lá, eu tenho 3.000 amigos no Facebook. Como é que a gente consegue supor para quem a gente faz, será, algum tipo de pensamento de quem é nosso destinatário? Olha, você, na verdade, quando você posta, você é o emissor, né? Você está emitindo a mensagem, né? Para o destinatário, tem quem também chama de receptor. Essa é a base da comunicação, né? Você tem o emissor, a mensagem, o canal, no nosso caso, o canal são as redes, né? E você tem, do outro lado, o receptor, que é aquele que você quer atingir. Eu penso assim, claro, por exemplo, o meu Facebook tem 3.000 e tantos, eu tenho 3.000 e tantos amigos. Esses 3.000 e tantos amigos, claro, 500 interagem, os outros né, pediram lá, ou eu pedi, mas, né, bom, não rolou exatamente. Mas eu acho assim, quando eu posto, a minha preocupação é em trabalhar aquele texto, em deixar claro que mensagem que eu estou querendo passar. Eu não fico pensando eu não penso, por exemplo, na Malca, no Fritas, que vai virar meu amigo no Face. Não, eu acho assim, eu me coloco assim, a Fernanda agora vai falar algo que ela acredita, algo que ela está achando muito importante. E eu vou fazer isso da maneira mais comunicativa e afetiva que eu conseguir.
E aí, naturalmente, isso aí, ó, isso é observação, isso é tiro e queda. Toda vez que você consegue fazer esse tipo de mensagem, você tem muita aderência. Ou seja, você vai ter muitos comentários. Aí você diz, nossa, eu toquei as pessoas. Você sabe que eu sou um entusiasta da internet absoluta, né? Eu acho isso, nossa, uma revolução e uma boa revolução, porque pôs todo mundo... É como se fosse assim, antes era uma sala de estar e tinham algumas pessoas conversando. A internet, na verdade, é como uma sala de estar com as portas abertas, né? Assim, entrou todo mundo. E, claro, se entrou todo mundo, entrou também o chato, entrou também o raivoso, entra todo mundo, né? Isso né? Mas, voltando àquela ideia, né? De como é que a gente melhora a rede. Por exemplo, eu não acredito que a gente combata o ódio com o ódio, sinceramente, né? Eu não acredito que a gente diga, nossa, entendeu? Eu vou aqui cair matando, aí não importa no quê. Vou cair matando no governo, porque eu detesto o governo, vou cair matando na Rede Globo, porque eu detesto a Rede Globo, vou cair matando sabe, na bebida, porque eu detesto a bebida, sei lá, né? Não vou discutir aqui qual é o sujeito do ódio, mas eu acho que é a postura, aí eu caio matando e eu só vou agradar uma pequena bolha que concorda comigo. Ora, Malca, convencida é fácil, né? Isso é melzinho na chupeta, certo? Se eu vou falar para você o que você tem certeza que você concorda, é só uma troca aqui de, né? Estamos fazendo uma... Você está dizendo como que a gente tira o outro da zona de conforto dele e faz ele refletir com com a minha perspectiva de vida. É um convite que quando eu faço uma comunicação, eu faço um convite para que o outro possa generosamente se ter um tanto de empatia com o que eu estou produzindo, mas eu só vou conseguir essa empatia e que ele pare para ler se ele tiver minimamente alguma identificação, alguma abertura e um convite. Se de cara aquilo for de maneira explícita, Se marcando contrapor ao valor, mundo dele, exatamente. eu não tenho aderência para alguém que não compartilha do mesmo pensamento que eu e ele não consegue ler até o final do meu texto, seja o que for, né? Eu penso, Fernanda, que você É seja isso uma mesmo. amante das palavras. Você é Eu uma sou. curadora de palavras, né? E você faz isso com muita maestria. A gente estava conversando outro dia e você me disse a gente estava falando sobre uma lojinha, vamos abrir uma lojinha, aí você disse, se no Sebrae, por exemplo, tivesse escrito curso para quem quer abrir uma lojinha, ao invés de curso de empreendedorismo, talvez tivesse mais engajamento. Porque talvez quem abre uma portinha não saiba que é um empreendedor. E que às vezes a exatidão da palavra faz uma exclusão. Então, o que para mim é muito significativo, então, para mim o termo exato seria curso de empreendedorismo, mas talvez só vai ao curso de empreendedorismo quem se reconheça empreendedor. Eu li outro dia, e achei muito interessante, que, por exemplo, esse auxílio que o governo federal está dando, chama-se auxílio, a ideia, em princípio, de quem está nos escritórios, era benefício. Vamos usar o tal do benefício social em época de pandemia. Aí alguém, olha que incrível, fez uma pesquisa no Google e viu, isso qualquer um pode fazer, e viu que a palavra auxílio era muito mais procurada e, portanto, popular do que a palavra benefício. E aí a opção foi por auxílio, por isso que se fala auxílio e não benefício. Olha que interessante. Né? Eu acho isso fascinante, porque às vezes a gente tem uma certa pretensão intelectual, e isso não é ruim, isso vem de uma bagagem. Então, por exemplo, caso do empreendedorismo. Claro, eu posso dizer que o pipoqueiro é um empreendedor. Isso porque eu estou partindo de um conceito que o empreendedorismo é quando você se lança sem patrão, né?
que você assume o risco do seu negócio, etc, etc. Mas, para a maior parte das pessoas, isso está claro? Na verdade, não está, né? O pipoqueiro não se acha empreendedor. Ele se acha, inclusive, um pobre coitado que tem que vender a pipoquinha porque não tem outra alternativa. Então, se você abre, não vamos fazer um curso para esse público, então aí vale a pena isso. Você quer abrir a sua lojinha? Você quer movimentar o seu carrinho? Em suma, é uma maneira de chegar nas pessoas. Isso é comunicação afetiva. Claro, porque é o que você disse, né? Comunicação afetiva também é a que afeta. Isso afetaria as pessoas e chamaria as pessoas. Então, a gente tem que abrir mão, às vezes, de uma certa vaidade intelectual, entendeu? Ah, eu conheço esse conceito é muito mais sofisticado. Não, entendeu? Depende, claro. Meu Deus, se você vai lá, se você está na academia, está falando com seus pares, são todos doutores, aí discuta o conceito, não tem problema nenhum. Mas se você quer comunicar a ideia, pense bastante. Sempre faça a opção pelo simples, né? Simples. O que você está falando? Quando você está na academia, você já está entre os seus pares. E aí convencer os convencidos. Agora, tudo bem, é fácil. Eu quero. E tudo bem também, e poder conversar claro. ali. Mas penso que se a gente está numa mídia social, que não é uma mídia específica para aquele público específico, mas que tem um interesse de engajar mais gente naquela minha ideia, no meu pensamento, em ampliar um modo de pensar, seja sobre doenças, seja sobre ensino pela internet. Se de cara eu já imprimi algumas questões técnicas fundamentais, já pela minha própria curadoria de palavras, eu já excluo uma grande parte das pessoas que estão rodando lá na telinha, né, no celular, que é isso que a gente faz, né? Celular, por aqui, né? É por aqui que a gente faz. Se você puder dar dicas para a gente, que tipos de encontros, e dar exemplos, como eu posso fazer tecnicamente, como é que eu posso cuidar para que minha comunicação seja efetiva? Olha, tecnicamente, em termos de texto, né, porque é aquilo que nós falamos, quando você põe uma ilustração, uma foto lá, isso também faz parte do seu conteúdo, né? Não é só o texto. Mas tem umas regrinhas para texto que super funcionam e são as de sempre, né? E que eu vou dizer aqui rapidamente. A escolha das palavras simples. Por exemplo, em vez de infandonho, eu gosto da palavra infandonho, mas é uma palavra, né, não tanto usada. Prefira chato. Em vez de visualizar, prefira ver. Por exemplo, em vez de usar um advérbio que termina em mente, né, ou vai usar o advérbio, usa um só, não põe mais de um. Não faça uma carreirinha imensa de adjetivos. Isso afasta o leitor. Então, não diga assim, eu quero um mundo melhor, mais equânime, um mundo que inclua todos, um mundo que não se mate os bois e as vaquinhas, um mundo onde... Assim, aí você vai colocando esse mundo são tantas coisas que você perde, na verdade, a força. Você entende? Fica assim, não seja excessivo. Dilui, né? Você está dizendo que a ideia fica diluída. Você enfraquece, porque é tanta... Eu quero modificar o mundo, eu quero não sei o quê, eu quero mudar a humanidade. Gente, isso é muita coisa, entendeu? Vai devagarinho. Você pode até querer tudo isso, mas seja estratégico, vá devagar. E use frases curtas. Frases curtas são mais fáceis para o leitor, porque o leitor, botar aqui de novo, né? Hoje o leitor está nessa telinha. Então, ajude ele, faça frases põe ponto nas frases. Não faça uma frase imensa, porque ele vai ter dificuldade. E também, veja só, faça parágrafos curtos, para que o ideal é que ele veja onde começa e onde termina. Porque se ele não vê onde termina a sua postagem, ele não está no controle, ele fica nervoso. E
Aliás, não sou... Olha, isso é um estudo. Por exemplo, a grande diferença do livro, que muita gente apontou isso, para os nossos tabletzinhos, né? Perdão, para isso aqui, é que no livro eu seguro o livro e digo, ele é grosso, ele é fino, eu tenho uma noção imediata, né, de qual é o tamanho dele. Nessa coisinha aqui, eu tenho que ir lá embaixo, agora ele já põe, né? E aí eles falam assim, 20% do total. Mesmo assim, não é tão bom. 20% do total, né? Eu tenho que dar uma pensadinha, não é como um livro onde eu não preciso pensar nada, porque ele é grosso ou ele é fino. Né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Existe um campo imenso aí de estudo, né, que eles chamam de usabilidade, né? Usabilidade, que é ver como é que o leitor se comporta nos meios digitais. Mas eu acho que ninguém precisa ser especialista nisso, não é a questão. Né? A gente pode usar o bom senso e ir observando. Eu volto a dizer, observe os comentários, observe a aderência que você teve, olhe para a postagem com carinho e veja o que aconteceu ali. Tem gente que diz, então eu vou ter que escrever só o leitor. Não! Você tem que escrever o seu conteúdo, no que você acredita. É isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que digam o que elas acreditam, né? Que se entusiasmem, né? Com a vida. Né? Pessoas assertivas nós precisamos. Mas, mesmo essas pessoas, elas têm que cuidar. Então, as dicas são essas, tenha consciência, faça um texto consciente. Eu revelo minha identidade através da escrita, então se eu estou achando que eu estou escondida, anônima na internet, e a gente já viu isso na live com a Flávia, que não existe anonimato na internet, quando eu posto qualquer coisa, seja numa publicação ou seja num comentário, eu revelo os meus valores, eu falo de mim? Sim, claro. Por exemplo, fazer um comentário desagradável, né? Que é muito comum também, né? Pessoas que não postam nada, só comentam, né? Fazer um comentário desagradável, né? Agressivo. Aí mostra uma faceta dessa pessoa, né? Irônicozinho, né? Sabe o irônicozinho? Desautorizar, isso é terrível, quando, né, desautoriza. Então, vou lá num post seu, que você tem um bom trabalhão, fez lá, eu pego e digo assim, mas, Malca, acho que você precisa estudar mais, viu? Precisa abrir livro de gramática. Isso é um tiro no pé. Você nunca mais vai querer me ver pela frente, entendeu? Porque, na verdade, eu desautorizei você. Isso é uma velha tática, isso não é do mundo digital, isso veio desde sempre, né? Se for ler os filósofos, você vai ver lá que existe essa ideia é uma tática, uma estratégia, né? Desautorizar a outra pessoa. Por quê? Porque tem gente que está vendo todo mundo como oponente, não é oponente, não é todo mundo inimigo, sabe? Que ideia é essa, sabe? Que todo mundo virou inimigo, isso é terrível. Como é que eu faço alguém ler meu texto? Vamos falar do ovo, eu acho o ovo mais fácil a gente falar nesse momento. Como é que eu faço alguém ler o ovo, ler a história do ovo, sem que de cara eu imprima o ovo faz bem ou o ovo faz mal para a saúde? Primeiro, você tem que ter conhecimento de causa, né? Isso é importante, né? É bom quando a gente for postar, a gente também dominar o nosso assunto. Então, isso é número um, né? Você chegar lá também só dar um palpite, né? Eu acho isso. Era legal você ter algum conhecimento sobre aquilo, né? Você me colocar alguns fatos, alguns argumentos. Não importa se você vai falar que faz mal ou que faz bem, porque essa é a sua opinião. Por isso que eu digo, não é que a gente vai escrever para agradar gregos e troianos, de jeito nenhum. A ideia é, vamos conversar? A rede, a internet, ela nasceu de uma grande utopia. Né? Quando ela nasce, qual era a ideia? Puxa vida, uma rede onde vai estar um pedaço incrível da humanidade, né? Onde eu vou falar com quem está lá do outro lado do mundo. E ela continua sendo isso também. Ela continua sendo um lugar muito especial de trocas, né? Eu quero ainda acreditar que nós teremos uma volta à ideia do diálogo,
O diálogo é tão bonito. O diálogo jamais foi eu tentar convencer você, você tentar me convencer, e aí a gente, tchau, ai, mal, que agora eu penso que nem você. Claro que não. O diálogo sempre foi uma ideia de eu enriqueço um pouquinho você e você me enriquece um pouquinho. Eu não pensei daquele jeito, mas o que tem ali que eu posso tirar para mim? Gente, isso é maravilhoso, né? E desperdiçar isso por uma briga sem fim, eu acho meio bobo. Maravilhoso. Fernanda, antes de eu me desligar do Facebook, eu escrevia muitas coisas e muitos textos para o Facebook, e um dia, Fernanda, e eu não sei como que a gente ficou amiga, não sei quem pediu quem, eu devo ter te pedido, certamente, e acredito que eu deva ter te pedido, porque eu assisti você numa roda viva, discutindo a respeito do livro da Marta Medeiros. Medeiros, isso. Que foi incrível, foi exatamente isso. E aí eu comecei a seguir a Fernanda e, consequentemente, a Fernanda generosamente começou a ler o que eu escrevia e eu nunca imaginei. E ela colocava de vez em quando uns likes. Certo dia eu resolvi sair da rede, porque eu me cansei da rede, porque eu achei ela muito social, eu estava um pouco antissocial, e me despedi. Eis que surge um comentário da Fernanda dizendo por que você vai sair. Eu gosto tanto dos seus textos, do que você escreve e tal. E aí começamos a ter uma aproximação, porque a Fernanda, de fato, faz da rede social uma social rede. E ela se comunica com as pessoas. Bom, nos tornamos amigas, eu acho, né, Fernanda? Eu a considero uma amiga hoje. Claro, e a Fernanda me diz sempre algo que eu acho que é muito importante a gente dizer aqui, que todo mundo pode escrever. A Fernanda é uma grande entusiasta da escrita e ela diz que todo mundo tem coisas a dizer e ela vai dando suportes técnicos, dicas, desde ortografia, crase, tudo que a gente pode imaginar, da maneira mais agradável possível e generosa, para que todo mundo possa se comunicar. Qualquer pessoa alfabetizada pode escrever. Qualquer pessoa que minimamente conheça o código, né, de uma língua, ela pode escrever sim. Eu não vou discutir, ruim, tá? Nunca é perfeito mesmo, né? Mas aí eu penso, você tem vontade? Se a pessoa responde, sim, eu tenho vontade, eu digo, então você pode sim. É claro que então você vai ter que se preparar, né? Não é milagroso. Não adianta eu dizer, eu quero escrever, e eu não estou nem aí com a gramática, não estou nem aí com a língua portuguesa. Aí você vai escrever, mas ninguém vai te ler também. Então, não vai resolver, né? Você quer escrever, você quer externar, você quer expressar, escreva e vá aprendendo. Cuide da base, a base é a língua. Depois você vai para outros níveis, você vai sofisticando, você vai se interessar por estilo, e mais ainda, vai ter um momento maravilhoso, epifânico, você vai encontrar a sua própria voz, a sua maneira. Porque eu acredito muito nisso. A sua maneira, e cada um tem uma maneira. E essa maneira pode ser, sim, expressa, pode ser, sim, compartilhada. Então, por isso que isso me entusiasma, porque eu acredito nisso. Aliás, eu sempre acreditei nisso, né? Em que, sim, todos podem escrever. Mas todos podem escrever bem? Bom, aí você já botou o bem, né? Então, você já adjetivou. Pode, mas aí, vamos dizer, haverá um esforço, né? Tanto que quem não quer escrever, eu nem considero como um público. Eu não fico dizendo para as pessoas, você tem que escrever. De jeito nenhum. O que eu quero conversar é com o povo que diz, eu quero escrever, mas eu tenho medo. Eu quero escrever, mas eu não escrevo bem. Mas eu sempre quis escrever. Aí eu penso, puta, essa pessoa diz que sempre quis escrever,
né? Então, tem algo, tem algum fantasma, tem catracas aí, talvez psicológicas, até psíquicas, né? Que está impedindo essa pessoa de realizar o que ela está dizendo que quer fazer. Então, é esse povo que me interessa, o povo que diz eu quero escrever. Eu faço uma oficina, por exemplo, com uma turma em Parelheiros. Parelheiros é, né, o bairro extremo sul de São Paulo, um bairro com muitas vulnerabilidades, é um bairro pobre, apesar de lindo, apesar de ter todas as águas do mundo, né? Um bairro muito importante, mas que está lá, as pessoas demoram 3 horas para chegar lá. E eu tenho uma turma que chama Escrita 10, e a gente faz pelo WhatsApp. E é uma turma que disse, talvez, não sei se estão... Eu mandei um recadinho, não sei se vão estar assistindo aí, mas que, né, eles falaram, eu quero escrever. Eu disse, vamos escrever. E à medida que o curso foi indo, essas pessoas deram saltos incríveis. Elas escrevem cada vez melhor. Eu passei 10 anos da minha vida escrevendo um romance. Isso lá na década de 80. 80? 80. É, década de 80. Muita gente aí nem tinha nascido. E era com máquina de escrever, né? Maquininha, Molivete, né? Do meu pai e tal. E eu escrevi esse livro com esmero, né? Um livro extremamente formal, né? Formalista, na verdade. Olha que interessante, eu pensava completamente diferente do que hoje eu penso. Eu ia atrás das palavras mais difíceis. As construções mais difíceis eram o que eu me expressei ali. Eu demorei muitos anos, né, escrevendo esse livro. O livro ficou pronto, ninguém quis editar, mas eu acho que esse não é um critério, porque às vezes ninguém quer editar e é até bom. Mas para quem os amigos, amigas que eu passei o livro, a maioria não curtiu. A maioria nem leu, nem passou, acho que da terceira, quarta página. Aí hoje eu penso, puxa vida, se fosse hoje, eu teria mudado esse projeto com muito mais rapidez. Teria sacado que aquilo não estava comunicando. Não adiantava ir por aquele caminho. Contasse aquela história de uma outra maneira. Então, isso é uma coisa que eu vivi, não é? Eu não li, eu vivi. E houve uma época, a minha época mais intelectualizada, né? Que eu achava que não, que a gente tinha que aprender com os livros, e que a gente aprendia com algumas pessoas. E minha mãe sempre dizia que aprendia com todo mundo, aprendia com o jardineiro, aprendia com a moça que servia o café, ela observava e, de repente, ela dizia, eu aprendi isso com fulana. Né? Então, hoje, eu sei o que ela estava dizendo e agradeço muitíssimo, porque eu acho que eu compreendi. Qual a quantidade de texto nas redes sociais? Será que hoje as pessoas não leem tanto e que as legendas precisam ser menores? Tem um formato específico? A Nara pergunta. Nara, eu acho que hoje a gente tem que raciocinar assim, sempre menor. Sempre menor. Né? Assim, o desafio qual é? Qual é o pico do Everest? Eu sempre falo isso. Né? Imagina o Everest. Qual é o pico? Chegar no pico para um redator, para um postador, é quando a gente diz, puxa, falei muito com pouco. Ou seja, disse muito com poucas palavras. Quanto menor, melhor. Mas esse menor não quer dizer que, então, eu vou fazer o começo, não tem meio, não tem fim. Não, né, gente? Tem que ter começo, meio e fim. Quer dizer, tem que formar um sentido, mas é menor. Eu estou convencida disso. Não é só que o leitor ele está impaciente. Ele tem muita coisa. A concorrência entre conteúdos é tremenda. Por exemplo, quantas pessoas falam de língua portuguesa hoje na internet? Muitíssimas. E muitas falam muito bem. Então, veja, para eu conquistar a atenção, eu tenho que ser objetiva, elegante e escrever curto. Senão, entendeu? O cara vai lá para o Pasquale, que é muito mais famoso. Qual é o nosso papel como redator, como postador? É ir lá honestamente, dar o nosso recado, né?
eu vou contribuir com isso, porque eu sei isso. Fernanda, a gente está encerrando nossa conversa. Você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que estão acompanhando e que acompanharam a gente até aqui? Vai, claro, um agradecimento, né? Por exemplo, isso de live, né? Eu acho que a pessoa parar para assistir naquele horário é uma grande deferência que elas estão fazendo, né? Tipo assim, vou lá, vou ouvir. Então, eu quero, nossa, deixar um muitíssimo obrigada. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau.